Questão 96. Mais uma aqui diz o seguinte pra gente, tá? Olha só. No quadro, estão apresentadas informações sobre duas estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Na recuperação de uma área desmatada, deveriam ser reintroduzidas primeiramente as espécies que adotam qual estratégia? E aí, pessoal? Uma questão aqui de ecologia. Qual estratégia que eu vou trazer, tá? Primeira coisa, uma área desmatada, e a questão falou recuperação, você tem que pensar em sucessão ecológica. É sucessão ecológica primária ou secundária? Lembre-se sempre que na sucessão ecológica nós teremos 3 fases, tá? Lembre sempre que nós temos aqui a sucessão ecológica. Lembre que nós começamos aqui com as espécies pioneiras, tá? Nós temos até a comunidade clímax. Todo mundo lembra da comunidade clímax, tá? Comunidade clímax. Só que muitos de vocês não lembram a primeira e a segunda. Qual que é o nome da primeira etapa da sucessão e qual que é o nome da segunda etapa da sucessão ecológica? Lembra que nós temos ecese e série. Eu sempre lembro que a segunda etapa começa com S, então ela tem que ser a série. E a primeira, então, se torna a ecese. É um macete que eu tenho para lembrar. Caso a questão pergunte qual que é o nome da etapa. Ecese e série. Aqui a gente vai ter uma sucessão ecológica primária. Geralmente acontece em pedras, musgos, tá? Ela acontece ali em uma região totalmente crua, certo? Primeiras plantinhas vão começar a surgir ali, as briófitas. Depois a gente pode ter um processo de desmatamento. Nesse processo de desmatamento, ou queimada ali, né? A gente vai ter uma sucessão ecológica secundária. Então, a sucessão ecológica secundária acontece no processo de desmatamento. Então, sobrou alguns resquícios ali daquele solo, ali, algo do tipo, e a gente vai tentar recuperar esse solo. Perceba que já existe ali um pouquinho daquele solo, às vezes até sobrou alguma coisa. Por isso que ela é secundária, porque antes existia ali um habitat, ele foi destruído, ele vai ser reconstruído agora, tá? Sucessão ecológica secundária é esse o contexto. Para uma sucessão ecológica secundária, tem que pensar em espécies pioneiras. Vamos analisar qual tipo de espécie seria uma boa pioneira. Estratégia 1, uma espécie mais instável e imprevisível ou uma mais estável e previsível, tá? Eu pensando em uma espécie pioneira, eu preciso ter uma espécie que acaba sendo uma espécie mais instável. Uma espécie muito estável, para mim, parece... Imagina o seguinte, tá? Eu tenho que colocar uma pessoa num meio caótico, que é um meio ali que eu vou jogar. Quem tem maior facilidade de sobreviver? Uma pessoa instável em um meio caótico ou uma pessoa estável no meio caótico? A lógica seria o seguinte, a pessoa que é instável, ela já está acostumada com o meio caótico, porque a cabeça dela já é totalmente instável. Então, para ela, o meio caótico é o meio natural. A estável, colocar ela no meio caótico vai ser um meio de difícil sobrevivência, porque se ela é estável e previsível, ela precisa de ambiente controlado. Já seria uma das formas de eu pensar aqui. Eu preferiria uma espécie mais instável e imprevisível. Por quê? Porque como ela é instável, ó, um habitat ali, ó, estratégia 1, mais estável e imprevisível é o habitat inicial. Não tem um clima, não está muito organizado. É uma queimada, é um habitat instável e imprevisível, você não consegue prever, tá? Potencial biótico. Eu pegaria uma espécie que tem um elevado potencial biótico ou um baixo potencial biótico? Uma que tem um elevado potencial biótico, porque o potencial biótico ele tem a ver com o potencial de crescimento. Mas uma estratégia com baixo potencial biótico significa que o potencial de crescimento ele é baixo, certo? Até a reprodução, quando a gente vai vendo ali a reprodução daqueles organismos, eles vão crescendo, o potencial de crescer é baixo. Só que eu preciso recolonizar, eu preciso reconstruir. Então eu preciso de graminhas ali, musgos, que consigam ter um alto potencial, sabe? Um alto potencial significa um alto aproveitamento, ela consegue crescer ali de forma muito rápida. Duração de vida curta e com reprodução precoce ou longa e com reprodução tardia? Eu preciso que seja o mais rápido possível. O ciclo de vida dela pode ser curto, desde que ela se reproduza de forma muito rápida. Porque se o ciclo de vida dela for longo demais, vai demorar muito tempo, pode ser que ela não sobreviva. Eu preciso espalhar primeiro, eu preciso recolonizar, eu preciso reconstruir aquele solo primeiro. Então, quanto mais rápido aquela gramínea ali, aquele músculo conseguir se espalhar, melhor. Né? Por isso, eu vou preferir um ciclo de vida mais curto e com reprodução precoce. Descendentes, muitos e com tamanho corporal pequeno ou poucos e com tamanho corporal maior? Eu vou preferir muitos com tamanho corporal pequeno, principalmente por causa da produção, né? A produção primária bruta, PPL e PPB, a gente vai estar analisando aqui. Quanto menor o tamanho corporal, mais ele consegue produzir em relação à fotossíntese, tá? E menos gasta de energia. Agora, quanto maior o tamanho corporal, tá? Mais gasta de energia. Então, acaba que a minha produtividade líquida, ela baixa. Quando eu vou calcular minha PPL ali, ela vai ser o cálculo que eu faço entre o bruto e o rendimento, né? Eu vou calcular quanto que eu tenho de líquido de produtividade, acaba sendo baixo. Porque quanto maior o tamanho corporal, tudo que eu produzo, eu gasto. Quando tem uma árvore muito grande, tudo que ela produz de fotossíntese, ela gasta. Por isso está errado você pensar que as árvores, por exemplo, o principal papel dela é fotossíntese. O principal papel de fotossíntese é lá do quê? Dos fitoplânctons, que são pequenos, têm reprodução muito rápida, produzem muita fotossíntese e consomem pouco. A Amazônia não é o pulmão do mundo. O papel dela não é produzir fotossíntese. O principal papel da Amazônia é os rios voadores, é a umidade. A Amazônia está relacionada com essa questão da umidade, com os ventos, né? Com as correntes aéreas que a gente vai ter ali, que faz com que a gente tenha a circulação ali da umidade no nosso continente. Esse é o principal papel da Amazônia, os rios voadores. Já caiu na prova do Enem.
tá? O papel dela não é produção de fotossíntese, até porque as árvores gigantescas, o que elas produzem de fotossíntese, elas gastam na respiração. Então a produtividade líquida delas é muito baixa. Agora, quando o tamanho corporal é pequeno, gasta pouco, produz bastante, você produz muito, né? Produz bastante, então a produtividade é maior, permite maior crescimento. Tamanho populacional variável. Por isso que a população tenha tamanhos variados, né? Porque isso vai permitir crescer. Daqui a pouco vai trazer mais espécies, né? Uma pequenininha, um pouco mais alto, vai trazendo outras espécies, aí permite um crescimento e uma estabilização daquele clímax no final. Agora, constante, se eu tiver só um tamanho ali constante, acaba sendo ruim para o crescimento. Eu preciso ser algo variável, preciso ter variabilidade genética para poder facilitar ali o crescimento e a adaptação daquele ambiente. Logo, a estratégia 1, ela é a mais vantajosa. Questão clássica aqui de ecologia. Tá? Então, vou tirar a estratégia 2, estratégia 2, estratégia 2, tá? Estratégia 1, pois essas espécies produzem descendentes pequenos, o que diminui a competição com outras espécies. Não é bem a competição que eu estou preocupado aqui no primeiro momento, porque como eu estou reconstruindo, eu tenho bastante espaço. A competição ela vai ser pequena, de qualquer forma. Competição tem a ver com sobreposição de nicho. Quando eu tenho um espaço pequeno, sobrepõe um nicho, eu tenho competição, tá? Compete pelo mesmo alimento, pelo mesmo espaço. Como está um processo de reconstrução, a competição ainda é muito baixa. Estratégia 1, pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, que facilita a rápida recolonização da área desmatada, perfeito. Quanto maior o potencial biótico, mais ela consegue crescer de forma rápida, de forma exponencial. Lembra ali a curva do potencial biótico, tá? É o potencial de crescimento. O que controla o potencial biótico, a gente vai ter aqui justamente uma linha que é chamada de resistência do meio. A resistência do meio vai fazer com que essa curva fique uma curva sigmoide. E aí é que a gente tem essa resistência. Tem a ver com o espaço, competição, disponibilidade de alimento, reprodução, tá? Então, um potencial de crescimento. Ele poderia ser ali exponencial infinito. Só que aí a gente tem a resistência do meio que controla a curva. Curva clássica de potencial biótico que tem que dominar para a prova do Enem, tá? Em nível mais avançado de ecologia. Beleza? Essa aqui, as outras estão erradas, né? Produz ali, estaria errado. As espécies têm longa duração de vida, que favorece. As justificativas estão completamente erradas, né? A estratégia 1 é a principal, eu já expliquei para você antes. Então, com a explicação que eu dei, você conseguiria justificar porque a estratégia 2 ela não é a mais vantajosa. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.